Olá, meu querido aluno, minha querida aluna que está me assistindo neste momento. Sejam bem-vindos ao meu canal. Já peço para você deixar um like aqui embaixo, comente se você gosta de ver conteúdos de revisão aqui, porque quanto mais likes e mais comentários este vídeo tiver, maiores as chances de eu continuar gravando revisões na véspera das minhas provas, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Coloquei aqui no meu computador uma pequena colinha com a ordem dos conteúdos, dos tópicos que eu tenho para falar para vocês. Então, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu preciso falar um pouco, sobre o contexto em que essas formas consensuais de solução de conflitos surgiram, o que são elas. Pessoal, conforme eu falei para os meus alunos, a conceituação do acesso à justiça passou por uma série de mudanças nos últimos anos. O acesso à justiça, ele é um direito fundamental, ele é talvez um dos mais importantes, dentre os direitos humanos, isso aí nas palavras de Capelletti, que é um dos autores que eu utilizo de referência nas minhas aulas, vou até colocar as referências todas aqui embaixo. E durante muito tempo acreditou-se que acesso à justiça e acesso ao poder judiciário eram a mesma coisa, que bastava que a pessoa tivesse condições de acessar o poder judiciário, ou seja, de processar alguém ou se defender formalmente de um processo, para que o acesso à justiça estivesse concretizado. Só que, hoje em dia, nós não mais trabalhamos com essa conceituação de acesso à justiça. Por quê? O acesso à justiça para nós hoje, ele está mais relacionado à concretização de direitos, está mais relacionado a você conseguir na prática que os seus direitos sejam materializados e efetivados do que a você acessar o poder judiciário propriamente dito. E aí, esses direitos efetivados, eles não precisam necessariamente de terem a figura de um juiz por trás, representando o Estado em sua atribuição de julgar. E é justamente neste contexto que surgem esses métodos que alguns autores chamam de alternativos, embora essa terminologia seja criticada. É justamente neste contexto que surgem essas formas consensuais de solução de conflitos que buscam, por meio do diálogo, que as próprias partes elas alcancem um acordo, elas cheguem a um consenso a respeito do que é ou do que não é mais adequado para solucionar os conflitos humanos, no caso concreto. E é importante que vocês saibam, que a convivência humana ela está suscetível a conflitos. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos, eles interagem entre eles e dessa interação surgem conflitos. Conflitos por conta de diferenças na visão de mundo, na religião, na política, dentre tantas outras aí. E aí, ao invés de as partes buscarem pura e tão simplesmente a prestação jurisdicional, ou seja, um Estado que vai decidir a respeito daquele conflito que foi levado até ele, na forma aí de um litígio, de uma ação judicial, é preciso que as partes elas tenham alternativas de, caso elas queiram, elas decidirem em conjunto a respeito do que é o melhor a ser feito neste caso. E é justamente neste contexto que surgem aí o tópico da nossa disciplina propriamente dito, que são as formas consensuais de solução de conflitos, que são a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem e a constelação. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, depois eu vou colocar aqui embaixo algumas referências bibliográficas que eu citar durante essa revisão e também as respectivas leis e os artigos que são mais importantes para os estudos de vocês. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a negociação. A negociação ela é considerada uma forma consensual de solução de conflitos, mas ela também é uma ferramenta que pode ser utilizada nas demais formas consensuais de solução de conflitos. Então, existe a negociação propriamente dita, mas as partes, aquelas pessoas que estão envolvidas em um conflito, elas também fazem uso da negociação na conciliação, na mediação, na arbitragem e, em alguns casos, até mesmo quando elas estão aí em vias de optarem pela constelação. Então a negociação, nas palavras de Scavone Jr., que é o autor de referência dessa aula, eu vou colocar aqui embaixo para vocês a obra direitinho, o ano, a edição, ele define a negociação como um conjunto de atos que visam a solução de conflitos das mais variadas espécies.
Então, esse conjunto de atos que as partes assumem para tentar solucionar um conflito é considerado negociação para a doutrina. E aí, pessoal, é importante dizer que a negociação durante muito tempo ela foi associada à administração de empresas, à gestão, mas hoje todos os profissionais de diferentes áreas do conhecimento, eles já sabem que podem fazer uso da negociação para poderem solucionar conflitos. Então esses atos, essa interação que as partes assumem entre elas com a intenção de solucionar um conflito, que pode ser trabalhista, jurídico, familiar, empresarial, é chamado de negociação. E aí, Monte Alto, que é um outro autor citado por Scavone Jr., ele fala que para uma negociação ser bem sucedida, ou seja, para você conseguir estabelecer um diálogo e, consequentemente, um acordo com a outra parte, com a parte contrária que está envolvida com você no conflito, você precisa aí considerar 3 variáveis. Para este autor, as variáveis são informação, tempo e poder. Quando você inicia uma negociação, seja na condição de parte que vai negociar, ou seja na condição de advogado ou advogada que está acompanhando o seu cliente ou a sua cliente, você precisa, primeiro, reunir o maior número possível de informações sobre o conflito, sobre a outra parte, para que você possa estabelecer uma boa negociação. Então, se você sabe aí, por exemplo, que um determinado homem que está resistente, está descumprindo a obrigação de pagar pensão alimentícia para o filho da sua cliente, se você descobre, por exemplo, que ele trabalha em uma determinada empresa com carteira assinada, que ele tem vínculo empregatício, essa informação é importante porque caso o acordo não seja feito, você já sabe aí que você pode pedir o desconto em folha, uma vez que o juiz reconhecer essa obrigação. Mesmo se o acordo for feito, você já pode pedir, por exemplo, para constar na ata, referente a este acordo, isso aí se for ter uma audiência de conciliação, ou mesmo se isso for levado para ser objeto de uma mediação, você já pode constar que quer esse desconto em folha e você vai garantir dessa forma, o direito daquela parte que é mais vulnerável, que é a criança ou adolescente que está precisando da prestação alimentícia. Então, você descobre o maior número possível de informações sobre a parte contrária e isso te ajuda aí neste processo de negociação. Então, o que a pessoa faz, se ela trabalha de vínculo, se ela não trabalha, se ela tem mais filhos, se ela, enfim, já descumpriu algum outro acordo em um outro processo judicial, é levantar mesmo o maior número possível de informações. A segunda variável da negociação é o tempo. O que é essa variável do tempo? Será que a outra parte ela está disposta a esperar por um processo judicial que muitas vezes é longo, vai se arrastar aí por alguns anos? Será que ela tem pressa em ver aquele conflito solucionado? Saber o que a pessoa pensa a respeito do tempo, se ela pode ou se ela não pode esperar, também é determinante para uma negociação que vai acontecer aí no contexto de uma conciliação, no contexto de uma arbitragem, no contexto de um processo judicial como um todo. É claro que as formas consensuais de solução de conflitos, elas não precisam necessariamente ocorrer no âmbito do poder judiciário, elas podem ocorrer fora do poder judiciário, mas de qualquer maneira, saber o que o tempo representa para aquela pessoa é uma variável importante para o seu processo de negociação. E por último, o Monte Alto, citado por Scavone Jr., ele fala a respeito do poder. O poder tem a ver com a influência que uma parte exerce sobre a outra em um conflito, e é algo que muitas vezes está nas entrelinhas. Então, por exemplo, uma mulher que nutre sentimentos em relação ao marido durante o processo de divórcio, ela tende a reagir de uma forma, diante de uma proposta de acordo, diante das colocações dele, que uma pessoa para quem aquilo já está resolvido dentro dela, agiria diante da mesma situação de uma outra forma. Então, o poder é isso que está nas entrelinhas, é o quanto que uma parte mexe com a outra, o quanto que aquelas pessoas envolvidas em um conflito elas tendem a reagir em relação às atitudes que são efetuadas de uma em relação à outra. Uma vez que você reuniu a informação, o maior número possível de informações, o tempo, você já sabe se essas partes podem ou não podem esperar. E uma vez que você reuniu o poder, que você sabe a influência que uma parte exerce sobre outra, você já está mais preparado aí ou para auxiliar o seu cliente ou para, caso você seja parte em um conflito, para você conduzir uma negociação em busca de um acordo da melhor forma possível.
Porque as formas consensuais de solução de conflitos, basicamente elas consistem nisso, meios que vão estimular as partes a um diálogo visando um acordo. E aí entra em cena, né, o nosso novo Código de Processo Civil, que é aí a Lei 13.140 de 2015. Logo de seu artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, o novo Código de Processo Civil ele já traz essa valorização das formas consensuais de solução de conflitos. Então, muito mais do que atribuir ao juiz, do que deixar o Estado decidir, vamos estimular as partes a dialogarem, vamos estimular as partes a tentarem elas mesmas buscarem aí a solução para este conflito que pode ou não já ter sido levado ao Poder Judiciário. Então, nós vamos falar um pouco sobre a conciliação em âmbito dos juizados especiais. Então, quando a pessoa propõe uma demanda perante o juizado especial, e ela pode fazer isso com ou sem advogado, né, a depender do valor da causa, tudo isso está previsto na Lei 9.099 de 95. Uma vez que a pessoa propõe a petição inicial no juizado, a primeira audiência que é agendada é essa audiência de conciliação. Então, como que essa audiência ocorre? Está aí no artigo 21 a 24 da Lei 9.099. Vou colocar aqui embaixo também para vocês o link onde vocês podem acessar essas leis e os principais artigos que vocês têm que ler. E, basicamente, como que é essa audiência de conciliação? É a primeira audiência do processo no juizado. Fora do juizado também, a audiência de conciliação ou de mediação é a primeira audiência que ocorre e consiste em as partes, né, acompanhadas de seus advogados ou sem advogado, porque é possível, né, no juizado daquelas causas que não ultrapassem 20 salários mínimos, as partes estarem sozinhas. Eu particularmente sempre recomendo que as pessoas procurem um advogado, estejam acompanhadas por advogado, primeiro por ser a minha profissão e segundo por compreender o quanto que é importante a presença deste profissional na garantia de direitos. E aí essa primeira audiência, ela pode ser conduzida por um juiz leigo ou um juiz togado, né? O juiz leigo é uma figura aí que existe nos juizados. Não vou falar mais sobre isso porque senão essa aula fica muito longa, é uma revisão, mas na prática, na grande maioria das vezes, a audiência ela é conduzida por um conciliador, que na prática é um estagiário de direito. Eu tenho vários alunos meus que atuam como conciliadores, que presidem essa audiência de conciliação sob a supervisão de um juiz leigo ou de um juiz togado. E aí esse conciliador ele vai esclarecer as partes a respeito dos benefícios, né, delas optarem por um acordo. O conciliador ele tem uma postura ativa, ele vai fazer algumas sugestões, né, ele vai estimular as partes a dialogarem e dali pode ou não surgir um acordo. Se as partes ali na presença do conciliador fizerem um acordo, aquilo ali já é reduzido a termo e homologado pelo juiz. Depois, se elas descumprirem, né, cabe a execução deste acordo, mas o processo de execução também não é o objetivo aqui dessa revisão. Então, isso está no artigo 21 a 24 da Lei dos Juizados Especiais. A conciliação na justiça comum, ela ocorre aí mais ou menos da mesma forma. É a primeira audiência que é marcada no processo. A primeira audiência ela pode ser agendada de conciliação ou de mediação, a depender do caso concreto. E da mesma forma, né, o novo Código de Processo Civil, ele fala que deverá ser criado, né, os centros judiciários de solução de conflitos, que são locais exclusivamente destinados para a prática de atos, né, de audiências de conciliação e de mediação, que vai ser esse momento em que as partes vão ser auxiliadas por um terceiro imparcial, um profissional sem poder decisório, mas que vai guiá-las, né, rumo a um consenso. Então, com relação ao novo Código de Processo Civil, o uso dos meios consensuais de solução de conflitos, especialmente da conciliação e da mediação, está previsto no artigo 165 a 175 do novo Código de Processo Civil. E aí, o que o artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º fala? Ele fala que o conciliador, a conciliação, vai ser mais indicada para aqueles processos em que as partes não têm um vínculo anterior entre elas. Então, por exemplo, um processo aí envolvendo o direito do consumidor, né? De um lado nós temos consumidor, de outro lado nós temos a empresa prestadora de serviços ou fornecedora do produto. Esse tipo de causa é mais adequado que tenha conciliação. Inclusive, dependendo do valor da causa, isso pode acontecer até no juizado, como eu falei. Aquelas causas cujo valor não ultrapassa 40 salários mínimos podem ir para o juizado.
E aí o conciliador, então, ele é indicado para aquelas causas em que as partes não têm aí maiores vínculos entre elas, enquanto o mediador, ele é mais indicado para aquelas causas em que as partes elas têm e vão precisar manter um vínculo entre elas. Então, causas, por exemplo, de família, é mais indicado que seja realizada a mediação do que a conciliação. E aí a conciliação geralmente é mais rápida, né? Eles tentam fazer com que ela ocorra em uma única audiência, em um único encontro, mas nada impede aí, né, que na segunda audiência que for ser marcada naquele mesmo processo, que o juiz já inicie, por exemplo, a instrução perguntando se as partes não querem mesmo fazer um acordo. E a mediação, ela já dura aí, ela está prevista por uma lei específica, já vou falar sobre isso, e ela já dura aí pelo menos 3 a 4 encontros, né? Enquanto o conciliador, ele coloca as partes frente a frente e participativamente oferecendo possíveis soluções, possíveis acordos, o mediador, ele já conduz as partes para que elas próprias busquem uma alternativa para aquele caso. Então, o mediador, ele pratica muito a escuta ativa, ele pratica a comunicação não violenta, é um trabalho realmente diferente do conciliador e em muitos casos, né, a mediação em termos concretos, ela tem resultados muito mais benéficos, muito mais duradouros, principalmente para reestabelecer vínculos. E não é reestabelecer no sentido assim de um ex-casal voltar a viver junto, mas sim deles manterem uma relação harmoniosa para o bem dos filhos, causas envolvendo conflitos de vizinhança, a mediação também é adequada, já que aquelas pessoas vão continuar se vendo. Então, causas em que as partes não vão manter vínculos, conciliação, causas em que as partes têm e vão continuar mantendo vínculo, a mediação é a mais adequada. E aí o novo Código de Processo Civil, ele fala ainda em seu artigo 166 que a conciliação e a mediação, elas são informadas por alguns princípios. Por exemplo, a independência, né? O conciliador ou mediador que vai conduzir aquele processo, ele é absolutamente independente, no sentido de que ele vai orientar as partes, né, para que elas tomem a decisão conforme elas acreditam que seja o melhor no caso concreto. Então ele não vai atuar, ele atua sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhuma pressão, ele é independente. O conciliador e o mediador, eles também devem ser imparciais, logicamente eles não podem manter vínculos de amizade nem de inimizade com as partes. Existe o princípio da autonomia da vontade, que é muito forte em todas as formas consensuais de solução de conflitos, que apesar delas buscarem um acordo, delas buscarem um consenso, as partes não são obrigadas a realizarem este acordo. O princípio da confidencialidade, né? O que ocorre em uma audiência ou nas sessões de conciliação ou de mediação é absolutamente confidencial. Mediador e conciliador não podem sair por aí espalhando as informações que eles obtêm ali naquele contexto. A gente está falando de questões que muitas vezes são caras, né? São íntimas, são importantes ali para as partes. Então, tudo que ocorre nessas audiências é confidencial. Temos o princípio da oralidade, por quê? Como as formas consensuais de solução de conflitos elas estão orientadas para o diálogo, a maior parte dos atos que são praticados nessas audiências ou nessas sessões é oral. Só reduz a termo, só menciona na ata aquilo que for o resultado ali daquela audiência ou daquelas sessões. Então, se houve acordo, consta, né, na ata que houve acordo e essa ata é levada para o juiz homologar. Da mesma forma, a mediação, se a mediação ela resultou em um acordo, isso é registrado em ata para o juiz poder homologar. Isso aí a gente está falando também da conciliação e da mediação que ocorre em âmbito do Poder Judiciário como a primeira audiência que é agendada no processo. Nada impede que a conciliação ou a mediação sejam feitas de forma extrajudicial, né? Então o advogado, por exemplo, ele pode chamar as partes em seu escritório e aí desde que a outra parte esteja acompanhada também de seu advogado, promover uma conciliação. Da mesma forma que a mediação ela pode ser feita de forma extrajudicial, você pode contratar aí isso como um serviço privado ou pode buscar as mediações que são oferecidas, né, de forma gratuita pelos núcleos de práticas jurídicas das universidades. Então, são formas consensuais que podem ocorrer dentro do Poder Judiciário e fora dele. Então ainda temos o princípio da informalidade, porque a conciliação e a mediação elas são mais informais, né? As partes elas devem ter liberdade para conversar, para dialogar. A figura do mediador e do conciliador muitas vezes ela é uma figura que para a parte oferece menos formalismo do que se tivesse um juiz ali na frente delas. Então essa informalidade é bacana e a decisão informada, no sentido de conciliador e de mediador tem que deixar claro para as partes quais são os seus direitos, que elas não são obrigadas
obrigadas a tomarem aquela decisão de fazerem um acordo, e se elas fizerem, elas têm que fazer de forma autônoma e absolutamente ciente de tudo que isso implica. E aí, com relação à mediação, nós temos uma lei de 2015 específica para tratar da mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Ela fala sobre a figura do mediador judicial e do mediador extrajudicial. Como eu falei, a mediação ela não vai ocorrer só em âmbito do Poder Judiciário. Então, o artigo 9º dessa lei, ela fala que o mediador extrajudicial é qualquer pessoa que tenha a confiança das partes e seja capacitado para fazer a mediação. E fala também que na mediação extrajudicial, isso aí já está no artigo 10º, parágrafo único, se uma parte comparece com advogado, o mediador ele só pode realizar a mediação quando a outra parte também esteja acompanhada por advogado, né? Para que não haja assim um desnível em termos de representação. Então, se uma parte está com advogado ou defensor público, o mediador só pode conduzir aquela mediação extrajudicial se a outra parte também estiver acompanhada por advogado ou por defensor público. Lembrando, né, que na mediação extrajudicial, esse acompanhamento ele não é obrigatório. Já o mediador judicial, aquele que atua em âmbito do tribunal, está previsto no artigo 11 da lei de mediação. Ele precisa ser uma pessoa capaz, né, maior de idade, em pleno uso das suas atribuições mentais e que esteja graduada há pelo menos 2 anos em qualquer curso de ensino superior reconhecido pelo MEC. E ele precisa ter o curso de mediação reconhecido, né, por uma instituição oficial, isso para trabalhar como mediador judicial. E aí os tribunais eles podem realizar cadastros, né, de conciliadores e mediadores, de pessoas aptas a fazerem este procedimento. A função, né, de mediador judicial, ela é uma função remunerada, a lei também fala sobre isso em seu artigo 13. Também é possível, né, que seja realizada a mediação entre particulares, entre entes da administração pública, a lei também traz essa previsão. Então depois leia a lei de mediação completa para você entender melhor como isso funciona, é apenas uma revisão. Agora eu vou falar um pouco sobre a arbitragem. A arbitragem está prevista na Lei 9.307 de 96. E o que é essa arbitragem? A arbitragem ela é considerada um meio privado de solução de conflitos. Seria uma espécie de jurisdição privada. Na arbitragem, as partes elas convencionam que se houver algum conflito relacionado entre elas ou a partir de um conflito que já existe, que elas não vão levar aquilo para o poder judiciário. Elas vão chamar um terceiro, imparcial, com poder decisório, denominado árbitro, que tenha um conhecimento a respeito daquele tema, objeto do conflito, e ele vai proferir a decisão no lugar de um juiz, da mesma forma que um juiz faria. Então, a arbitragem, a primeira coisa que você tem que saber é que, ao contrário da conciliação e da mediação, que são conduzidas por um terceiro imparcial sem poder decisório, né? Muitas vezes quando a conciliação ou a mediação elas são frustradas, aquilo é levado para o juiz julgar, decidir em âmbito do poder judiciário. Na arbitragem, esse terceiro que é nomeado pelas partes, ele tem poder decisório. Ele é denominado árbitro e ele vai julgar aquela causa como se juiz fosse, ele vai julgar aquele processo como se juiz fosse. E aí, quem é que pode optar pela arbitragem? Que tipos de direitos podem ser solucionados por meio da arbitragem? O artigo 1º da Lei 9.307, ele fala que as partes maiores de idade capazes podem optar pela arbitragem e ela é única e exclusivamente para solucionar conflitos a respeito de direitos patrimoniais disponíveis. Então você não pode, por exemplo, solucionar por meio da arbitragem conflitos de família, só para citar um exemplo, né? Além de outros. É só mesmo para conflitos patrimoniais que envolvem bens, que envolvem dinheiro. E aí, como é que as partes optam pela arbitragem? Está no artigo 3º da lei. As partes podem optar pela arbitragem por meio da chamada convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é o instrumento que as partes usam para optar por levar aquele conflito à solução, né, de um árbitro. A convenção de arbitragem ela pode ser a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. O que é a cláusula compromissória? Eu celebro um contrato com a outra parte e a gente inclui lá no contrato uma cláusula dizendo o seguinte: se houver algum conflito decorrente deste contrato, este conflito será solucionado por meio da arbitragem.
Então, por meio dessa cláusula, né, o conflito ainda não existe, mas se no futuro ele surgir, nós vamos escolher aí um árbitro ou mesmo uma câmara arbitral, um tribunal arbitral para solucionar aquele conflito, né? Existem aí entidades especializadas em oferecer serviços de arbitragem e essa cláusula, ela pode ser vazia no sentido de só dizer que aquele conflito vai ser solucionado por meio da arbitragem, ou pode ser cheia no sentido assim de já indicar a entidade que vai solucionar este conflito, né? Aonde que essa arbitragem vai ser feita, dentre outras questões. Agora, tem uma outra forma de convenção de arbitragem, né, além da cláusula compromissória, que é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral é quando o conflito ele já existe, ele já está instaurado e eu e a outra parte, de comum acordo, mediante o conflito que já existe, decidimos que aquele conflito vai ser solucionado por um árbitro. Então, dentro da convenção de arbitragem, a principal diferença entre cláusula compromissória e compromisso arbitral é que a cláusula compromissória ela fica lá no contrato para caso exista algum conflito a gente fazer uso da arbitragem. Já o compromisso arbitral, o conflito já existe e nós convencionamos que a gente não vai levar esse conflito para o Poder Judiciário porque nós vamos chamar um árbitro para solucioná-lo. E aí a arbitragem, ela tem alguns princípios, né? A autonomia da vontade, que sempre aparece aí como um princípio quando a gente fala das formas consensuais de solução de conflitos, mas o artigo 21, parágrafo 2º dessa lei de arbitragem fala, né, que serão respeitados os princípios do contraditório, ou seja, tudo aquilo que uma parte fala, que ela alega no curso do procedimento de arbitragem, a outra tem o direito de tomar ciência e de se manifestar a respeito, né, de dar a sua versão para aquilo que a parte contrária está falando. Então, o contraditório é a igualdade entre as partes, elas têm que ser tratadas de forma absolutamente igual no procedimento arbitral. A imparcialidade do árbitro, né, da mesma forma que o conciliador e com o mediador, ele não pode ter vínculo com as partes, ele tem que ser neutro, imparcial, e o livre convencimento, porque o árbitro ele vai analisar todas as provas que vão ser produzidas pelas partes no procedimento de arbitragem. Então ele pode colher o depoimento das partes, ele pode conversar com testemunhas, ele vai analisar documentos, e aí o árbitro ele forma a sua convicção de decidir a respeito daquele conflito do jeito que ele acredita que é mais justo para o caso. É importante dizer que a arbitragem ela não precisa ser necessariamente só via do direito, ela não pode ser decidida só com base, não precisa, ser decidida só com base no direito. Ela pode ser decidida, por exemplo, com base no direito nacional ou internacional, pode ser decidida com base da equidade, nos princípios, nos costumes. Só que a arbitragem, quando a gente envolve particular e ente público, necessariamente ela vai ter que ser de direito, vai ter que observar a lei e vai ser regida também pelo princípio da publicidade, como tudo em âmbito da administração pública. Então as partes podem convencionar aí que para aquela arbitragem vai ser utilizada, por exemplo, uma legislação de comércio estrangeira, que é a que melhor se aplica para aquele caso. Isso pode acontecer em âmbito da arbitragem. E aí, a sentença ela é proferida pelo árbitro no prazo que as partes estabelecerem, só que o artigo 23 da lei, ele fala que se as partes não quiserem estabelecer um prazo para o árbitro proferir a sentença, se elas silenciarem, vai ser o prazo de 6 meses a partir do momento que a arbitragem, foi instituída. Pessoal, é só uma revisão mesmo, ainda falta a gente falar sobre a constelação, mas eu peço para que, se você é meu aluno ou minha aluna, está assistindo, se esse conteúdo de alguma forma foi útil para você, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, dá um like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Eu estou reservando um pedacinho do meu tempo, do fim de semana na minha casa para gravar essa videoaula, então eu espero que, se você achar que esse conteúdo é útil, que você colabore comigo comentando. Por fim, eu vou falar sobre a constelação, que ela é muito mais um meio, uma ferramenta que vai ajudar a solucionar um conflito do que uma forma consensual propriamente dita. E o que é essa constelação? Constelação familiar. Ela é um método terapêutico que trabalha aí, por exemplo, conflitos na família, conflitos de toda espécie, mortes, traumas, crimes envolvendo as relações familiares, e que pode ser usado como meio para complementar as formas consensuais de solução de conflitos no âmbito de processos envolvendo o direito de família. É claro que a constelação ela pode ser usada em outros processos de outras naturezas, mas é mais comum o uso dela em conflitos que envolvem direito de família. Este método terapêutico intitulado
constelação familiar, né? Basicamente ele trabalha a questão de que todo o comportamento das pessoas ele está relacionado a emaranhados, está relacionado a conflitos, a questões, a atuações que foram praticadas pelos seus antepassados e de alguma forma você reproduz aquilo ali se isso não for trabalhado, o que gera aí esses conflitos. Então esse método terapêutico foi criado por um filósofo alemão que faleceu até recentemente, chamado Bert Hellinger. Então ele é filósofo e terapeuta alemão e ele trabalha essas questões. Ele tem uma série de livros, né, a constelação familiar, as leis do amor, ele trabalha esses temas. E aí, como é que funciona a constelação? As partes, elas são convidadas a verem voluntários representando seus conflitos familiares e em cima disso aí elas refletem, né, a respeito do comportamento, da atuação delas. Então assim, é muito complexo para explicar em uma videoaula, mas é um método terapêutico que é utilizado para poder solucionar conflitos, principalmente de família, em processos judiciais. Já tem vários estados do Brasil que utilizam essa forma consensual. Aqui no Brasil foi popularizado por um juiz, o juiz Sam Storck, foi quem primeiro, né, utilizou esse método e divulgou a importância dessa forma consensual de solução de conflitos nos tribunais. E depois você pode ler mais a respeito da constelação. Eu vou colocar aqui embaixo um link para você ler mais a respeito, né, um artigo que é a visão desse próprio juiz que popularizou esse método, onde explica um pouco mais. Pessoal, então falamos sobre a negociação, sobre a conciliação, sobre a mediação, a arbitragem e agora um pouquinho sobre a constelação. É só uma revisão mesmo, espero que ajude meu aluno, minha aluna que vai fazer a prova. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você tem algumas sugestões para as próximas videoaulas, pode comentar também. Eu espero que tenha te ajudado. Um grande abraço, eu vejo meus alunos no dia da prova e eu vejo vocês aqui em outros vídeos que nós vamos postar no canal. Um grande abraço e até mais!